Olá, Lorde. Isto vem do Diogo Silva e é uma questão que ainda não falámos aqui, mas é muito associada à Maria Elisa e ainda bem que veio aqui através de um patrono. A minha pergunta é a seguinte: em que medida os familiares mais próximos devem proceder para melhorar o dia-a-dia de uma pessoa com fibromialgia? Gosto muito desta questão. Não falámos aqui? Não falámos, mas embora seja um tema em relação ao qual é a principal razão porque eu sou abordada na rua. Eu costumo dizer que dou uma consulta diária, pelo menos, mas é mesmo uma consultinha, porque depois também só posso ajudar as pessoas fazendo-lhes algumas perguntas muito concretas. Claro que os familiares podem, em primeiro lugar, devem aligerar a carga da pessoa. Não sei qual é o grau de familiaridade do Diogo com a pessoa Sim. a quem ele estará a referir, se é mãe, se é namorada, se é mulher, se o que é, seja quem for. Estou a presumir que é uma mulher, porque a esmagadora maioria dos doentes de fibromialgia, que são 4% da população mundial e em Portugal, a esmagadora maioria são mulheres, portanto os familiares podem ajudar aligeirando a carga, ajudando nas tarefas domésticas, ajudando nas tarefas mais pesadas, tendo a compreensão que eu, por exemplo, não tenho. É muito difícil as pessoas perceberem, meu marido sim, mas outras pessoas não, tendo a compreensão e o respeito, por exemplo, pela nossa enorme dificuldade, a maior parte de nós, em dormir. O nosso ciclo de sono é quase sempre completamente diferente do das outras pessoas. E eu já ouço muitas pessoas dizerem, pois com certeza compreendo, depois telefonam às 8 da manhã. A gente não existimos, nós não existimos às 8 da manhã. Não temos, os músculos ainda não acordaram. Você sabe os carros quando está frio, Sim. pelo menos os carros antigos, que o motor ficava-se ali à espera que aquilo pegasse. Um corpo com fibromialgia é muito isso. É um carro, tem que se esperar que aquilo pegue, tem que se esperar que os músculos despertem. Portanto, os nossos ritmos são muito diferentes. Há certas profissões que eu acho que são francamente intoleráveis. Encontrei esta semana uma senhora que me disse que a profissão dela trabalhava na indústria farmacêutica e a profissão dela era agarrar em paletes de medicamentos, tirar do chão, pôr nas prateleiras, tirar do chão, pôr nas prateleiras. Há poucas coisas mais difíceis para isto do que isto para um doente com fibromialgia, porque particularmente tudo que é articulações e os ombros e os braços em particular, nós temos muitas vezes grandes contrações musculares, dificuldades nas articulações. Mesmo nos movimentos mais por exemplo, mais simples, movimento deste, porque também havia peso ali, Sim. havia um fator peso, não é só um fator repetitivo, é um fator peso. E eu disse-lhe, mas não, será que na sua empresa não há hipótese de arranjar outra tarefa? Ela disse-me que já tinha tentado e não tinha conseguido, e nós sabemos que como estão as coisas Sim. difíceis em termos de emprego. Cada vez pior. Cada vez pior. Portanto, há situações muito, muito, muito difíceis. Eu peço aos familiares dos doentes com fibromialgia que tenham mais compreensão e que estejam mais atentos para poderem realmente aliviar a vida das pessoas, tanto quanto isso tiver cabimento. Como é que está, já agora, como é que está a sua fibromialgia? Eu costumo dizer sempre que tenho dois, um antes e um pós, que é antes e depois de consumir um medicamento que foi o único aprovado pela Food and Drug Administration nos Estados Unidos, especificamente para a fibromialgia, que é anunciado todos os dias na televisão americana como os detergentes cá, Sim. ou como a nósea e essas coisas, anunciado constantemente. Eu tomo esse medicamento que se chama Lírica, compro todos os meses, ninguém me oferece, portanto posso aqui fazer a publicidade que eu quiser. A mim aliviou muito na parte das dores, mas o feedback que eu tenho da maior parte dos reumatologistas, que eu conheço bem, é que, digamos que sim, talvez cerca de 50% da população com fibromialgia tem esta resposta positiva que eu tive. Fez-me 0 em termos do ritmo do sono, não é uma coisa trágica. Dorme quantas horas por dia? Não durmo menos que as outras pessoas. Mas... Adormeço muito, 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 muito tarde. Muito tarde. Tenho muita dificuldade em conciliar o sono. Também sou incapaz de ir para a cama para brigar com o sono. Isso jamais. Só vai quando tem sono. Vou quando tenho sono. E isso às vezes demora muito. E portanto, de manhã dificulta também amanhã. E aquele acordar, como eu digo, é difícil. Já fiz várias experiências que se podem fazer, experiências com neurologistas, neste caso com a professora Teresa Paiva, que é uma extraordinária especialista do sono em Portugal.
tenho a sorte de ser uma grande amiga também, mas uma das primeiras pessoas a investigar sobre fibromialgia. Ela já tentou ajudar-me de muitas maneiras. Pode-se tentar, a pessoa acorda mais cedo, põe-se com um chapão de luz à frente para se habituar à luz mais cedo. Já fiz esses exercícios todos. Infelizmente não resultou. A parte do sono é mesmo complicada. E depois isso também se estuda, não é? E as implicações que isso tem, eu imagino. Isso tem imensas implicações, porque se a pessoa não dorme, quer dizer, o dia está estragado. Não corre bem. Está estragado. É uma doença difícil. É dos grandes orgulhos da minha vida ter posto, com a ajuda de outras pessoas, eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. A doutora Margarida Durão Barroso, uma mulher extraordinária, que partiu cedo demais, tive a sorte de pôr essa doença no mapa. E muita gente me vem dizer isso e eu sinto isso. Eu sinto sinceramente. E gratidão. Não, sinto que há um antes e um depois. Ninguém sabia o que era a doença. Eu não sabia. E nós pusemos a população toda a falar da doença. E 4% ainda são as pessoas. 4% a 400 mil. É muito. É muita gente. É muita gente. Numa cidade como Lisboa, veja só. Sim. 40 mil, pelo menos. E há pessoas que têm e sequer não sabem que têm, não é? Exatamente. Há pessoas porque o diagnóstico é difícil, porque como não se conhece a causa, chega-se ao diagnóstico por exclusão. Sim. E para fazer essa exclusão de uma forma rigorosa é preciso fazer é preciso despistar uma série de outras hipóteses. E eu não estou convencida que toda a gente nomeadamente a preguiça, não é? Isso é preguiça. Tal e qual. Então uma pessoa não se levantar de manhã cedo. É preguiça. É preguiça. É a primeira coisa que se diz numa pessoa com fibromialgia. É preguiçoso. E é tão injusto, tão injusto, tão injusto. Nós temos que nos esforçar o dobro para fazer as mesmas coisas. E não fazemos menos. Posso lhe garantir que não fazemos menos. Bom, Maria Elisa, vamos então agilizar. Xavier Oliveira pergunta: sendo a Maria Elisa uma jornalista, ainda tem carteira? Pergunto. Tenho. Tem. Vê com bons olhos o papel de páginas no Facebook com a já conceituada Truques da Imprensa Portuguesa, em que basicamente são expostos os truques da imprensa portuguesa conforme os interesses que movem cada grupo. Conhece esta página? Não conheço. Eu não tenho Facebook. Não tenciono ter Facebook. Não sei se quero ir consultar o Facebook. Como lhe disse, não tem nada contra. Eu faço muita coisa na internet. Sim. Desde as compras até todos os dias leio N blogs de notícias online, particularmente informação internacional, porque eu outras sigo mais ou menos através dos telejornais e de alguns dos jornais que vou comprando conforme me interessa e conforme a capa, conforme este assunto é mais ou menos desenvolvido, as revistas semanais, compro sempre os semanários, mas gosto muito de saber o que se passa no mundo. Agora, não tenho tempo, nem paciência, nem coisa nenhuma para ter Facebook. Mais uma vez, compreendo que possa ser um instrumento de trabalho para quem precisa de estar presente nas redes sociais e de dizer: olá, eu existo, não se esqueçam de mim, eu preciso de trabalho. Compreendo perfeitamente o Facebook como instrumento de trabalho. Compreendo menos bem como uma feira de vaidades que eu não entendo. Eu não entendo porque é que se perde tanto tempo naquilo. Eu entendo, mas pronto, Elisa, eu não. Faz parte da condição humana. O quê? A gente mostrar-se todas as maneiras e feitios? Não sei. Sinceramente, acho que não. Às vezes são figuras até caricatas. Olha, não percebo. Eu para ter Facebook agora, tinha se estivéssemos a meio da nossa conversa, agora íamos explorar isto. O Facebook, talvez. O Facebook, mas enfim. Bom, você tem Facebook? Tenho, apenas para isto. Para o trabalho. Para o trabalho. Claro, mas eu isso compreendo perfeitamente. Eu entendo que devo mostrar um pouco da minha. Humanizar-me um bocadinho. Sim. Estão a ver? Eu também tenho um filho, eu também passo umas férias aqui, mas sobretudo é o meu instrumento de trabalho. Eu promovo. É isso que eu digo. Eu percebo perfeitamente como instrumento de trabalho. Perfeitamente. Como eu não estou no mercado neste momento, não é? Sim. Felizmente não precisei de ter redes sociais, de alimentar as redes sociais. Carlos Branco pergunta, esta pergunta é tramada: Maria Elisa, quem vê como a sua sucessora neste momento? E quem acha que, não tendo esta função atualmente, teria mais capacidade neste momento para fazer esse papel de pivô de política? Na televisão? Na televisão, sim. Isto é muito pouco. Mais uma vez, não sei se isto é politicamente correto. Mas está no programa certo. Eu gosto tanto de homens como de mulheres, sobretudo a apresentar as notícias, uma vez que que ele fala de pivô. Sim. Nas mulheres gosto da Clara de Sousa, francamente. Acho que é uma jornalista que tem crescido à nossa frente e bem. Que é uma pessoa com uma certa gravidade neste momento. Isso é muito importante em televisão. É credível, acredita-se nela. Gosto sólida.
Gosto do Rodrigo Guedes de Carvalho, estamos a falar da mesma estação, mas também devo dizer que, um pouco por arrastamento das minhas telenovelas, a SIC é de longe a estação que eu vejo mais. Isto está mais atenta também é uma ao que se passa declaração lá. de interesses já, não é? E a SIC Notícias, sempre gostei da SIC Notícias. Também estou na origem da SIC, fui a primeira diretora de programas da SIC. Essa é outra história. Sério? Pois, mas essa é outra história. Então essa história é para outra vida cá. Não, essa é para o meu livro de memórias. Okay. Essa é definitivamente para o meu livro. História? É uma história muito complicada, muito mais complexa do que pode parecer. Mas fui a primeira diretora de programas da SIC, mandei fazer programas, séries, A Viúva do Enforcado, etc. Coisas de que ainda hoje acho. Levei para lá muitas pessoas que ainda lá estão, ou que tiveram carreiras brilhantes. A Júlia Pinheiro, pergunto-lhe como é que ela começou, por exemplo. Fui buscar lá à rádio, convidá-la para a SIC, mas tantas outras. As coisas que eu estou a descobrir mas aqui nesta conversa. Tinha muito mais para descobrir. Portanto, sim, gosto, por exemplo, destes dois pivôs. Sinceramente gosto. Não vejo. Gosto muito, mas isso não é bem pivô, é um jornalista económico. Gosto muito de José Gomes Ferreira, tenho muito apreço pelo trabalho dele e pela presença dele, mas não vejo, já não há propriamente aqueles programas de entrevistas que havia, que todas as semanas, Sim. ou do dia tal, não é? Sim. O meu, Maria Elisa, que durou não sei quantos anos. Isso já não existe, de maneira que não tem muito E não há cabimento espaço falar aqui de sucessores. Na atual para mim. conjuntura televisiva, é a televisão que temos hoje em dia, fazer um programa dessa natureza. Se não Com esta existem, voragem toda. se não existem, é com certeza porque Por alguma não razão, há, né? por alguma razão. É porque com certeza Porque não anda audiências. há estudos de mercado que dizem que não há Porque do audiência outro lado para haverá isso. qualquer coisa E que a do outro passar. lado haverá qualquer coisa mais atrativa, um reality show, uma coisa qualquer, com a qual um programa de entrevistas não pode competir. Mas lá está. E como é que a Maria Elisa ainda acredita na televisão? Serviço público de televisão serve para isso. Serve para fazer aquilo que não tem que competir com os outros, comercialmente. Claro que acredito, porque a televisão faz muita falta. A televisão. Rui, como é que eu posso não acreditar na televisão se a televisão é o principal veículo de educação do povo português e de todos? De uma determinada. Mas sabe que a faixa etária Está a baixar. dos 20 para baixo, dos 30 para baixo, já não vê a televisão. Mas vêm as crianças. As crianças continuam a ver imenso. Olha, a minha criança passa o tempo. A sua criança tem 10 anos. Entre de ver Atenção. televisão e ver o seu canal, ver o seu conteúdo no YouTube, ele vai preferir o. A sua criança tem 10 anos. As crianças mais pequenas, por causa das séries, zapam imenso. Sim. O Panda, o não sei o quê, aquelas séries, É porque eles aqueles ainda não canais todos de conseguem ir ao criança. YouTube e ver. Porque Depois dá-lhes- irão. dá-lhes tempo. Depois irão. E depois há outra coisa, Rui. Vamos ao princípio da nossa conversa. E os mais idosos? O que é que você lhes faz? Varre. Certo. Dos 60 para cima, você não contam, acabou. Esta gente não interessa já para ninguém. Mal. Não. Continuam a ver televisão e continuam a ver os canais de uma forma conservadora. Ou seja, gostam de ver aquele programa àquelas horas, não gostam de ir depois à procura, mesmo que possam já fazê-lo mais tarde ou antes ou depois. E tem uma ligação emocional. E tem uma ligação emocional. Eu tenho, e por isso é que você se calhar não percebe. Eu acho que jamais serei capaz de não gostar de televisão. Não é dizer. É não gostar. Porque a minha ligação emocional é tão forte à televisão, mas tão forte. E por isso imagino você o que não me custou sair da RTP quando eu achava que podia continuar a trabalhar muitos anos. Foi uma coisa dolorosíssima. E não custa não estar na televisão agora? Eu na altura fiz luto à séria. E acho que resolvi esse problema. E, por exemplo, eu sou capaz e vou com frequência a ser entrevistada e tal, e vou com a maior alegria. Mas fazer televisão. Não penso nisso. Deixei de pensar nisso por isso. Para não sofrer, possivelmente. Sim, não sou masoquista. Mas quer dizer, eu podia tentar. Nunca tentei, nunca dei um passo para nada. Para nada, absolutamente nada, para fazer nada. É que está a fazer muita falta. Eu estou à frente da Maria Elisa. A Maria Elisa está a fazer muita falta. Há pouquíssima gente que faça realmente falta, Rui. Pouquíssima gente. Nem sei se há. A gente vive tão bem sem quase toda a gente. Ou vive não tão bem, mas vive. Sim. Quantas pessoas é que já desapareceram de quem nós pensámos isso? Quantas e deixaram de. Olha, Carlos Pinto Coelho, alguém mais fez o acontece? Não, ninguém mais fez o acontece. Faz falta, claro que faz. E faz tanta falta. Pois, a televisão não sobrevive sem ele? Claro que sobrevive, é assim, é a lei da vida. Vão-se uns, ficam outros, os lugares são ocupados, os programas mudam. Estas realidades têm que ser dinâmicas. Eu não tenho nenhum saudosismo em relação a isso. Nenhum. Gostei do que fiz, gostei muito do que fiz.
tenho alguma satisfação, algum orgulho no meu trabalho. Mas pronto, é uma coisa resolvida. Fiz muita coisa, tive a sorte de fazer muita coisa. Muita coisa. E em períodos muito interessantes, não é? E em períodos muito interessantes, exatamente. E por isso é que eu digo que foi uma privilegiada. Fui, não tive que ter Facebook, isto e aquilo para ter trabalho. Tive sempre trabalho até sair de lá. E nesse sentido, eu há bocado disse que me sinto uma privilegiada, não expliquei porquê. É isso. Não tive que estar sempre atenta, eu tenho que aparecer para me convidarem para coisas. Não tive que fazer nada disso. Eu acho isso tão duro só hoje em dia. Só focou no seu trabalho e no conteúdo, em fazê-lo o melhor possível. Bem, o melhor possível. Foi um privilégio, já viu? Sim. Um enorme privilégio. Sim, muito mais não tive que ter agente, não tive que ter nada disso. Nada. Mais 2, 3 perguntas e fechamos a loja, Maria Elisa. Maria João Tarouca pergunta: uau, notícia maravilhosa quando eu anunciei a presença da Maria Elisa aqui. Há muita gente que gosta de si, Maria Elisa, não sei se tem noção. Às vezes eu gosto de ouvir. Adoro ouvir. Adoro que me digam. É bom. É humano, claro, não é? Claro que sim. Adoro que me digam que gostaram do meu trabalho. Isso, gosto muito. E eu acho isto agora uma tónica pessoal, num tom pessoal. As pessoas têm uma boa memória. Ou seja, Maria Elisa era aquela senhora. Foi aquilo que eu lhe disse no início. Aquela senhora que fazia aquelas perguntas àquelas pessoas. Sabe quem me diz muito isso? Os taxistas. Imenso. Então é a voz do povo. Imenso, tal e qual. Eu cresci a ouvir a senhora fazer aquelas entrevistas tão difíceis que os políticos ficavam, dizem muito isso. Os políticos ficavam aflitos com as suas perguntas, é muito engraçado. Dizem muito isso. Bom, como você sabe, eu adoro andar de táxi. Pois, esta senhora não conduz. Não é conduz verdade. em Lisboa. Conduz em Lisboa e sabe alguns caminhos. Mas devia ser ao contrário. As pessoas em Lisboa deviam andar de táxi. E depois. Porque é uma fortuna vir de táxi para fora de Lisboa. Mas há uma vez eu cá chegava. Você amanhã ainda estava à minha espera aqui no Dá Fundo, sei lá, agora vir para o Dá Fundo, Deus me livre. Não, jamais. A Maria João Tarouca gostaria que a Maria Elisa falasse um pouco de como foi trabalhar como assessora de imprensa da então Primeira-Ministra Maria de Lourdes Pinto da Silva. É uma pergunta simpática, foi muito interessante, mas é preciso perceber que eu a conhecia desde os meus 14 anos e que a conheci no contexto de um movimento católico chamado GRAUL, de que ela era uma das líderes em Portugal. Com o qual eu fui aluna de outras pessoas, de uma outra pessoa do GRAUL, muito importante também, que me levou depois, que me inseriu no grupo e através do qual, por exemplo, eu fiz campanhas de alfabetização com as operárias, que eram muitas delas analfabetas. Fiz muita coisa no Algarve, na Fuseta, que eram sítios idílicos, embora não fosse para isso que a gente ia para lá, onde muitas das operárias da indústria, das indústrias conserveiras eram completamente analfabetas. E eu tive essa sorte de, com 15, 16 anos, 17, fazer essas campanhas com esse grupo, com o grupo do GRAUL, no qual havia mulheres notáveis. A engenheira Maria de Lourdes Pinto da Silva era uma delas. E é nesse contexto, eu fiquei sempre em contacto com elas, e é nesse contexto que, quando ela é eleita, e sendo eu a tal senhora que fazia as entrevistas na RTP, convidei imediatamente para uma entrevista. Mal ela foi eleita. E como também era da praxe, ainda é, o presidente da televisão de então veio receber a senhora que estava indigitada, tinha acabado de ser indigitada primeira-ministra. E no fim, ela disse assim, e o convite foi este: João, era o João Soares Louro, eu vou-lhe roubar a Maria Elisa. O convite foi este, foi assim. Ela não me disse antes e ficou tudo decidido. Simplesmente ali. anunciou. Simplesmente anunciou. O João Soares Louro era irrecusável, foi extremamente interessante. Eu tinha 29 anos e de facto tinha que gerir o que é que se dizia das reuniões que a engenheira Maria de Lourdes Pinto da Silva tinha com este, mas não tinha com aquele. E falar com os seus anteriores pares, não é? E falar. Exatamente, falar com eles foi uma coisa difícil, porque muitas vezes a minha vontade era dizer. Era muito difícil às vezes, muito difícil. É um papel difícil para um jornalista. Agora está tudo mais profissionalizado e se encara-se de outra maneira. Mas eu tive também que inventar aquela profissão. Não sabia lá como é que aquilo se fazia. Ninguém me disse. E veio uma secretária que já lá estava, que era uma mulher lindíssima, que depois veio a ser modelo, a Yolanda. Sim. Exatamente. A Yolanda foi secretária da Maria Elisa. Minha, da conselheira de imprensa que eu era, levei uma pessoa da minha confiança, que era uma espécie de meu braço direito, e pronto, éramos as duas. Mais nada. Sendo que a engenheira Maria de Lourdes Pinto da Silva inventou as presidências do Conselho, se assim se pode dizer,
abertas. Ok. Quer dizer, inventou os fins de semana, cada um numa terra, Sim, com os sim. ministros atrás. Sim. Às vezes a dizer, mas porquê aquela não? Mas agora, mas este fim de semana também, mas eu estou estafado, lá temos nós que não sei para onde. Era muito engraçado, porque íamos de carro, íamos de comboio, íamos de toda a maneira. Portanto, havia ali quase que uma grande ingenuidade na maneira de fazer política. Ela era uma pessoa com um excepcional espírito de entrega, era uma pessoa que não tinha filhos, não é? Completamente dedicada à causa. Exatamente, pública. porque o grau implica essa opção pelo celibato. Portanto, ela não tinha preocupações caseiras. Não fazia a menor ideia de como se governava uma casa, o que é que se fazia, o que é que se comprava. Mesmo coisas como a roupa e essas coisas, e senhores, tem que se pintar para as fotografias, fui eu que tive que lhe dizer. Sim. E isso foi muito divertido. Nada disso estava profissionalizado. Nada disso. Para ela aceitar fazer as primeiras fotografias oficiais no Jardim de São Bento, Devidamente aprumada. devidamente, que ficaram lindas, aliás, porque ela era uma pessoa muito simpática, tinha um sorriso muito simpático, foi o cabo dos trabalhos, porque ela achava que isso era dispensável. E depois foi uma época em que, como tinha havido muito poucas primeiras ministras no mundo, caía aqui Claro, o era o mundo, foco. mas estava cá toda Pela a gente. primeira vez, uma estava senhora. aqui toda a gente a querer entrevistas, tínhamos pedidos de entrevistas de todo o mundo. Portanto, foi uma época fascinante, sem dúvida nenhuma. Estamos em que ano? Estamos em 79, 80. E é tudo tão E ela recente. prepara eleições. Ela é uma primeira-ministra nomeada pelo presidente Ramalhianes para preparar eleições. E depois não foi, depois é a AD que ganha. Ou seja, não é exatamente a corrente política dela que ela defendia. Mas foi um tempo muito intenso. Muito intenso. E de trabalhar com, sabe, só com dedicação, sem aquela profissionalização. Sem nada de pejorativo. Porque traz efetivamente coisas boas, a profissionalização. Porque também não é? traz, Naturalmente. evidentemente que traz coisas boas, mas sem também a carga que isso Sim, tem. Tudo sim. mais ingênuo, tudo Sim. mais íntimo. Sim. Quer dizer, eu tinha acesso a ela quando queria, não era. Não havia cá marcações de reuniões. Não, e aquilo e de- era tudo em São Bento, e era meia dúzia de. Estávamos ali todas. Uma família, a viver na mesma éramos casa. uma família, verdadeiramente uma família, exatamente. Eu é que escolhia os decors, onde se faziam as entrevistas, onde não se fazia. Era uma miúda. Quer dizer, E não havia o medo de errar e depois rolar a cabeça, não é? Porque agora está tudo muito. Não, se eu faço, cometo um erro, não, ela sou era, despedido. Não, é? não, foi sempre uma pessoa. Tivemos sempre uma relação muito, muito aberta e muito. É claro que eu acho que fui sempre uma pessoa sensata, não é? Acho que é uma característica minha. Acho que nunca fui uma pessoa insensata em nenhuma situação. E portanto acho que também não. Foi isso que me guiou também ali. Foi a sensatez, o ter visto. Eu já tinha estudado em França, jornalismo, nessa altura. Portanto, copiei muito daquilo que Sim. tinha visto. Fiz muito por aí. Aliás, se eu tenho alguma musa em televisão, é uma grande jornalista francesa que se chama, mas já não faz televisão há bastante anos, chamada Christine Aucran, um pouco mais velha do que eu. Ela é belga, aliás, e costumava, uma coisa que se dizia lá, porque os belgas normalmente não têm sucesso na televisão, não podem fazer televisão em França, porque têm um accent diferente. Ok. E eles gozam com os belgas, está a ver? Gozam Sim. com o sotaque dos belgas. Ela não tinha conseguiu nenhuma se ingrar. espécie de sotaque, fez uma carreira enorme. E era a minha referência. E era essa postura, essa uma maneira de estar, uma certa. Enfim, gravitas, como Sim, eu dizia sim. há bocado, essa maneira de estar, o rigor, o não sorrir a mais nem a menos, tudo isso eu estudei muito com os franceses. Eu passava já aí, vinha das aulas e bebia a televisão para tentar aprender, porque cá não havia escolas. Sim, É por isso que eu vou para a França. Não há uma escola de jornalismo em Portugal. Eu deixo aqui uma criança de 6 meses para ir estudar jornalismo para a França. Mas foi uma oportunidade. Eu tive 2 bolsas de seguida e achei que não podia perder Claro, essa oportunidade desperdiçar. porque eu tinha que estudar. Fui com um conflito enorme, pessoal, enorme, que ainda hoje penso nisso. Mas aprendi muito. Aprendeu e passou a ser a própria Maria Elisa uma referência depois. Tão Talvez simples quanto à isso. falta de outros. Não, Porque comecei. Tão simples quanto isso, Maria Elisa. Estava no sítio certo, na idade certa, acho eu. A minha sorte foi a Revolução. Eu não seria ninguém sem a Revolução, seria mais. Quem seríamos nós também sem a Exatamente, Revolução? exatamente. Olha, falar nisso, e é a última pergunta, porque é um nome incontornável na Revolução. A última pergunta, e vamos com muita pena minha acabar esta conversa. Eu estaria aqui. Bom, Qualquer dia repetimos. vai ter que voltar. Repetimos, agora já sei onde é. Vou lá buscar lá a casa. O Pedro Santos pergunta: recebeu a comenda Ordem de Mérito pelas mãos. como é que ele sabe? Não sei. O Pedro Santos sabe isso. Recebeu a comenda de Ordem de Mérito pelas mãos de Mário Soares. Qual a sua opinião em relação a ele e sobre o ódio após a sua morte?
Ódio. E há muita gente há muitos detratores, não é? Do Mário Soares, muita gente que não gosta de Mário Soares, sabe disso. E por fim, a sua visão sobre o Marcelo Rebelo de Sousa. Dois temas que me são caros. Esse senhor provavelmente vivia em Madrid, na época em que eu lá estive como conselheira de imprensa e recebi, de facto, essa comenda Não foi notícia cá? do presidente. Não foi notícia cá? Se calhar foi, mas passou muito ao lado. Não, passou-me ao lado, eu vivia lá, não é? Nem sabia que alguém se lembrava disso. Quer dizer, em rigor, vocês iam me chamar a senhora comendadora. Há pessoas a quem se chama senhora comendadora. Eu tenho uma amiga que me chama, uma amiga, enfim, que não é assim muito íntima, mas porque por brincadeira me chama comendadora. Minha comendadora, como está a minha comentadora. Para que serve esse título? Eu acho que há pessoas, sobretudo quando era estigma não ter um grau académico e também não se inventavam graus académicos. Não ocorria a ninguém, não é? Nessa altura. Estamos a falar antes, portanto, antes disso, tornou-se um sinal de um certo respeito por algumas pessoas. Por exemplo, nós dizemos o comendador Rui Nabeiro, que é um homem notável, não é? O homem dos cafés dela. Por mérito próprio conseguiu. Totalmente por mérito próprio. Pelo seu sucesso, quer dizer, o que ele fez por Alentejo e por Campo Maior e por tudo é uma coisa extraordinária. É um homem do enorme mérito. Muito mais, com certeza, do que eu, não tem comparação. Eu limitei-me a trabalhar muito para uma visita de Estado do Presidente Soares à Espanha, quando eu lá estava, uma visita de 15 dias, que é uma coisa raríssima, com o rei Juan Carlos, o rei anterior, uma visita que envolveu quer o Governo Central, quer algumas regiões, nomeadamente a Catalunha, com bastante desenvolvimento, a Andaluzia, e foi uma visita que correu muito, muito, muito bem. Muito bem, porque eu fiz o melhor que podia para cobrir. Não tinha ainda fibromialgia. Levantava-me às 4 da manhã para ler os jornais. E quando os jornalistas portugueses acordavam, tinham todos a papinha toda feita debaixo da porta do quarto. E trabalhei imenso. E de facto isso foi reconhecido até na altura, até por colegas nossos. E alguns que eu não estava à espera. Havia um jornal ligado ao Partido Comunista, que eu nunca fui propriamente afeta. E o jornalista que abriu a visita fez-me um enorme elogio no jornal. E eu fiquei muito sensibilizada na altura. Eu não pertenço ao grupo, nem entendo muito bem dessas pessoas que podem ter tido algum ódio por Mário Soares. Eu acho que Mário Soares é a figura de maior destaque da Revolução Portuguesa, é da resistência portuguesa. Com certeza que Álvaro Cunhal também teve um papel importante, mas Álvaro Cunhal defendia uma teoria política e uma maneira de fazer política com a qual eu não estou de acordo. Não estou de acordo com nenhuma espécie de falta de liberdade, nomeadamente a que se vivia nessa altura, quando foi a Revolução em Portugal, aqui ainda se vivia na União Soviética, não é? E, no entanto, ele defendia isso. Era um homem extraordinário, era um homem encantador, das pessoas que eu mais gostei de entrevistar na vida. Atenção. Os adversários mais ferozes admitem a inteligência, a cultura e charme. Como homem, um homem lindo, não é? Era um príncipe. Aquelas sobrancelhas, enfim, questionáveis, mas aquele cabelo, aquela. Não tinha mal. E um homem extraordinariamente culto, não é? Muito culto. Muito culto e muito correto. Sim. Muitíssimo bem educado. Como é que ele tinha um discurso tão belicista e tão. O meu pai morreu assim. O meu pai morreu comunista. E tivemos enormes discussões. E o meu pai era o homem mais inteligente que eu conheci até hoje. E isso, para mim, não é do domínio da inteligência perceber aquele regime. Mas, voltando a Mário Soares, tenho um enorme respeito por ele. Não estava cá quando ele morreu. E do que vi das primeiras páginas e tal, felizmente fiquei com a ideia que se tinha feito que as cerimónias fúnebres tinham tido muita grandeza e que tinham sido realmente à medida da figura. Porque foi uma figura extraordinária, quer na resistência. Ele teve uma visão para Portugal sem a qual nós não sabíamos nada. Eu sou uma europeísta, por muito falida que a Europa esteja em muitos aspectos, e quem teve a visão de pedir a nossa adesão à então Comunidade Económica Europeia, quem se bateu por isso, quem correu a Europa toda a bater a todas as portas, foi Mário Soares. Quem fez resistência à possibilidade que o Partido Comunista teve de ter um papel muito mais preponderante em Portugal foi Mário Soares. Os americanos, que lá está, depois elegem o Trump, muitas vezes não percebem as coisas com antecedência. Na altura, os americanos consideraram que Portugal estava perdido para o comunismo. Eles tinham desistido já? Completamente. Acho que era o secretário de Estado, eles chamam secretário de Estado aos ministros dos negócios estrangeiros, Henry Kissinger, que foi uma figura, enfim, muito, muito relevante na política americana, é um pensador. E o Mário Soares foi lá enquanto primeiro-ministro e acho que foi mal recebido, porque basicamente as informações que ele tinha dos serviços de inteligência não vale a pena, está perdido, isso é para os comunistas, acabou, arrumem lá isso. Não perceberam nada do que se estava a passar. E Mário Soares esteve sempre à frente
acho eu, em termos de visão estratégica para o país. Eu isso acho que é o nosso dever de gratidão com ele, é uma coisa, eu sinto uma coisa extraordinária. Eu percebo que as pessoas, nomeadamente as pessoas, os chamados retornados, as pessoas que estavam em África na altura e que não perceberam a forma como se fez a descolonização, eu própria, devo dizer, não foi tema que eu alguma vez tenha estudado em profundidade, também me questiono-me e tenho algumas perplexidades, sobretudo quando olho para o que depois aconteceu aos antigos territórios ultramarinos portugueses. Eu percebo que essas pessoas que viram as suas vidas arruinadas, e muitas delas vidas também esforçadas, foram para lá, conquistaram tudo a pulso e ficaram sem nada, sem as suas casas, sem os seus haveres. Eu percebo que nessas pessoas possa ter nascido e ter sido fomentado isso que você diz, o tal ódio. Só nessas circunstâncias exclusivamente. E se calhar não havia hipótese de fazer a descolonização de outra maneira. Como lhe digo, não sei. Não sei suficientemente, não tenho dados suficientes, nunca tive tempo, nunca tive para estudar essa questão em pormenor. Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. E então, o que é que Maria Elisa tem a dizer sobre o nosso querido presidente? Adoro. Conheço desde os meus tempos de faculdade, tratamos por tu, temos grandes amigos em comum. E acho, como era desde criança, um superdotado. Totalmente um superdotado. Mas era desde criança. Ele foi colega de carteira do pai do meu filho. Portanto, de facto, o conhecimento vem de muito de trás. É uma coisa muito antiga. E ele, segundo me dizem, desse tempo já era assim. Já era um superdotado. Lia, perguntava-lhe o que é que achei, ele dizia presidente. Não posso. Já sim, nessa altura? Sim, acho que sim. Eu acho que ele é a pessoa certa no lugar certo. E depois, sabe, esta descrispação que houve da figura presidencial, aquela coisa muito lá em cima, e depois o Palácio de Belém, e depois toda aquela entre a austeridade e a ostentação, aquilo tudo me fazia uma enorme confusão. Eu acho que os 10 últimos anos foram muito tristes nesse ponto de vista, e acho que ele foi uma lufada de ar fresco. Mas uma lufada de ar fresco. E depois é isto, como nós vínhamos a sair da crise. Ainda não saímos, mas quer dizer, tínhamos passado muito, precisávamos deste sorriso permanente, desta vitalidade. Ele é um homem de uma vitalidade. O que transpira aquela figura é vitalidade. Também afetividade. Eu acredito que a afetividade dele é completamente genuína. Acredito que ele é um cristão a sério, convicto. É um cristão praticante. É um cristão praticante. É o que pratica. Não é o que celebra. Quando ele vai servir jantares aos sem-abrigo e passar a noite com eles e não sei o quê, ele já fazia isso, aquilo é genuíno. Ele não está a fazer aquilo para as câmaras. Eu acho que isso se sente. Aquela foto do abraço, não sei se está a ver qual é que é a foto. Ele tem um sem-abrigo que o abraçou. É uma foto, estou a vê-la neste momento. Não estou, se calhar não estava cá, às vezes há atos assim. É de um humanismo, independentemente mas será um bom. O ser Presidente da República não é só isso, tem que tomar decisões políticas. Mas ele não é de maneira nenhuma só isso, porque é um constitucionalista dos mais eminentes que nós temos, portanto é uma pessoa com imensa experiência política, foi líder partidário, foi tudo. Sim. Mas felizmente acima de tudo, é esse homem alegre, bem com a vida, bem consigo, que continua a fazer a sua vida. Eu acho isso a coisa mais importante. Como o Dr. Mário Soares. O Dr. Mário Soares também sempre fez. Eles têm bastantes coisas em comum. Bastantes coisas. Isso. Continua a ir para a sua praia, para a mesma aqui. Agora, a tal joie de vivre, não é? A tal joie de vivre. São pessoas que realmente que comeram a vida com um enorme apetite, com uma enorme voracidade. Com algumas diferenças, obviamente. O Dr. Mário Soares não seria cristão, nem praticante. Era uma pessoa com outra visão a determinados aspectos, mas na componente intelectual, da extrema cultura. O Marcelo Rebelo de Sousa, com certeza, com outro grau de paciência para certos temas, de que historicamente temos sempre ouvido dizer, penso que será verdade, que o Dr. Mário Soares não tinha grande paciência para a economia e tal, mas para a política tinha um faro, uma coisa extraordinária, estava sempre adiante, ia sempre adiante. E raramente se enganava. Enganou-se, infelizmente, quando concorreu aquela última vez à presidência da República. Não percebi. Houve muita gente à volta dele que o empurrou, eu assisti um pouco a isso. Tive amigos que participaram nesse movimento e achei que era um erro.
Achei sempre que era um erro e tenho pena, mas pronto. Foi assim acontece. uma maculazinha, não é? Mas maculazinha, pequenina no, Sim, no percurso de um homem percurso, sim, excepcional, sim. excepcional. Olha, excepcional, 3 vezes excepcional, Maria Elisa, foi a sua presença aqui. Foi com muito gosto, a sério. A conversa foi longa, espero não tenha sido extenuante e não caiba em mim de Tirando estar no contentamento. Dá Fundo e não saber como de cá sair, mas pronto. Mas depois saímos, é um pormenor. sai sempre do Dá Fundo. Exatamente. E as pessoas... Entrar já é mais difícil. Sobretudo quando lhe dão o número da porta errado. Pois é. Aí a coisa é mais difícil. Muito obrigado. Foi um privilégio imenso ter lá aqui, Maria Elisa. É um nome muito impensável. A Maria Elisa no Maluco Beleza. Mas porquê? Porque sim. E esta conversa que durou bem mais do que 1 hora é a prova disso. Obrigado pela transparência, pela generosidade de ter estado aqui, Maria Elisa. Não tenho palavras. Agora começa a ficar também atrapalhado. Não fica nada, você não fica atrapalhado com nada, era o que mais faltava. E continuo a ver-me como Tomané numa hora maior. Lá estarei daqui a bocado, já estou atrasada. Já está atrasado. Mesmo. Portanto, é isto. Muito obrigado, Maria Elisa. Foi um enorme privilégio tê-la aqui. Para mim também foi um gosto. Muito obrigado.